e isso de facto é um dos sintomas. Mas voltando agora a este tema, eu acho que há uma diferença muito grande entre o MPLA e a Frelimo. Na Frelimo, o poder é distribuído dentro dos órgãos maiores, o Comitê Central, o Bureau Político. Os órgãos de liderança coletiva funcionam dentro da Frelimo. Não é o caso dentro do MPLA. Porquê? Já desde o Agostinho Neto que houve a ideia de deflacionar, de tirar o poder dentro dos órgãos do MPLA para concentrar o poder dentro da posição do presidente. Foram mudando estatutos, foram alterando leis, constituições, exatamente, para esse fim. Por isso, isto a detenção do poder em Moçambique é totalmente diferente e definida de uma forma totalmente diferente da detenção do poder em Angola. E isso reflete a situação que o Graça estava a dizer, que é o medo do dia seguinte. Claro que há medo do dia seguinte, porque há erros que são feitos. O próprio Eduardo dos Santos tinha muito medo de lhe acontecer o que aconteceu ao presidente Chiluba na Zâmbia, de ser levado a tribunal pelo próprio partido por acusações de corrupção. Não foi exatamente o que aconteceu ao dos Santos, mas foi o que aconteceu indiretamente com o ataque aos filhos e à elite cleptocrática que suportava a política toda do Eduardo dos Santos. Por isso, o João Lourenço é um presidente muito mais fraco, é um presidente muito mais internamente eu não queria dizer repugnante em círculos políticos, porque isso é uma palavra muito forte e um bocado feia, mas ele tem muitos anticorpos. E tem muitos anticorpos, embora não haja a liderança coletiva necessária para o tirar de lá, como foi o caso, ou para pelo menos equilibrar politicamente decisões que não são só tomadas por uma elite muito pequenina, mas são consideradas decisões coletivas que trazem outros interesses diversos, como é o caso em Moçambique com a Frelimo. Há figuras políticas muito poderosas dentro da Frelimo que ainda existem, que o MPLA já não são. O próprio João Lourenço substituiu toda a gente. E vai continuar a substituir, a tirar todos os antigos que tinham peso político, agora já não têm. E isso vai sendo uma reposição de pessoas, de poderes, de interesses, de histórias, de legados, que vão tentar facilitar o embate do dia seguinte. Porque o João Lourenço vai tentar fazer um terceiro mandato, a meu ver, espero que falhe. E se falhar, o dia seguinte dele vai ser difícil, porque ele criou muitos inimigos internos e externos. E nós vimos isso com vários outros. Com ou sem razão, Paula? Desculpa? Com ou sem razão? Os tais inimigos que terá criado, com ou sem razão? Quer dizer, depende. Se o perguntarem a ele, está totalmente com razão. Se perguntar aos inimigos, não. Porquê? Porque ele entrou com uma ideia, com uma agenda de vamos combater a corrupção, muito bem, e gerou apoio, mas essa agenda foi direcionada e foi cirúrgica, e foi política, e foi pessoal. E foi pessoal contra os interesses da elite do José Eduardo dos Santos e da família. Ou seja, a corrupção em Angola agora está desgovernada. Por isso, não houve uma luta contra a corrupção em Angola. Por isso, tem razão, claro que tem razão. Ele fez muitos erros e está, de facto, a criar, como eu disse, anticorpos, porque não tem estratégia, não tem visão política, ele governa com medo de perder o poder, com medo de ficar a servir
unicamente os interesses externos de um ou de outro país, tanto é que ele agora está numa contradição ideológica e de política externa tremenda, com a nova aliança com os Estados Unidos, mas, entretanto, o dever dele de pagamento de dívida externa é à China e todo o aparato militar está dependente da Rússia. Por isso, são contradições que, mais uma vez, são um sintoma de um presidente que não sabe o que faz, não tem direção, e exatamente por isso está a criar anticorpos que não eram calculados do lado dele. Ele vai ter que se manter no poder exatamente para não suscitar lutas que ele não tem o mínimo de preparação para combater. Paula, era expectável. E isso, de facto, é um dos sintomas. Mas voltando agora a este tema, eu acho que há uma diferença muito grande entre o MPLA e a Frelimo. Na Frelimo, o poder é distribuído dentro dos órgãos maiores, o Comitê Central, o Bureau Político. Os órgãos de liderança coletiva funcionam dentro da Frelimo. Não é o caso dentro do MPLA. Porquê? Já desde o Agostinho Neto que houve a ideia de deflacionar, de tirar o poder dentro dos órgãos do MPLA para concentrar o poder dentro da posição do presidente. Foram mudando estatutos, foram alterando leis, constituições, exatamente, para esse fim. Por isso, isto a detenção do poder em Moçambique é totalmente diferente e definida de uma forma totalmente diferente da detenção do poder em Angola. E isso reflete a situação que o Graça estava a dizer, que é o medo do dia seguinte. Claro que há medo do dia seguinte, porque há erros que são feitos. O próprio Eduardo dos Santos tinha muito medo de lhe acontecer o que aconteceu ao presidente Chiluba na Zâmbia, de ser levado a tribunal pelo próprio partido por acusações de corrupção. Não foi exatamente o que aconteceu ao dos Santos, mas foi o que aconteceu indiretamente com o ataque aos filhos e à elite cleptocrática que suportava a política toda do Eduardo dos Santos. Por isso, o João Lourenço é um presidente muito mais fraco, é um presidente muito mais internamente, eu não queria dizer repugnante em círculos políticos, porque isso é uma palavra muito forte e um bocado feia, mas ele tem muitos anticorpos. E tem muitos anticorpos, embora não haja a liderança coletiva necessária para o tirar de lá, como foi o caso, ou para pelo menos equilibrar politicamente decisões que não são só tomadas por uma elite muito pequenina, mas são consideradas decisões coletivas que trazem outros interesses diversos, como é o caso em Moçambique com a Frelimo. Há figuras políticas muito poderosas dentro da Frelimo que ainda existem, o MPLA já não são. O próprio João Lourenço substituiu toda a gente. E vai continuar a substituir, a tirar todos os antigos que tinham peso político, agora já não têm. E isso vai sendo uma reposição de pessoas, de poderes, de interesses, de histórias, de legados, que vão tentar facilitar o embate do dia seguinte. Porque o João Lourenço vai tentar fazer um terceiro mandato, a meu ver, espero que falhe. E se falhar, o dia seguinte dele vai ser difícil, porque ele criou muitos inimigos internos e externos. E nós vimos isso com vários outros. Com ou sem razão, Paula? Desculpa? Com ou sem razão? Os tais inimigos que terá criado, com ou sem razão? Quer dizer, depende. Se o perguntarem a ele, está totalmente com razão. Se perguntar aos inimigos, não. Porquê? Porque ele entrou com uma ideia, com uma agenda de vamos combater a corrupção, muito bem, e gerou apoio, mas essa agenda foi direcionada e foi cirúrgica, e foi política, e foi pessoal. E foi pessoal contra
os interesses da elite do José Eduardo dos Santos e da família. Ou seja, a corrupção em Angola agora está desgovernada. Por isso, não houve uma luta contra a corrupção em Angola. Por isso, tem razão, claro que tem razão. Ele fez muitos erros e está, de facto, a criar, como eu disse, anticorpos, porque não tem estratégia, não tem visão política, ele governa com medo de perder o poder, com medo de ficar a servir unicamente os interesses externos de um ou de outro país, tanto é que ele agora está numa contradição ideológica e de política externa tremenda, com a nova aliança com os Estados Unidos, mas, entretanto, o dever dele de pagamento de dívida externa é à China e todo o aparato militar está dependente da Rússia. Por isso, são contradições que, mais uma vez, são um sintoma de um presidente que não sabe o que faz, não tem direção, e exatamente por isso está a criar anticorpos que não eram calculados do lado dele. Ele vai ter que se meter no poder exatamente para não suscitar lutas que ele não tem o mínimo de preparação para combater. Paula, era expectável.